Muito bem, gente. Hoje a gente está aqui com o Lulu, que é da área de atração e seleção da Natura e também da área de diversidade dessa empresa que a gente ama tanto. Lulu, obrigado pelo seu tempo para conversar aqui com a gente. Um bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade de poder bater um papo com vocês. Bom dia para todos aí. E vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa parceria aí. Legal. Hoje a gente vai falar sobre o programa de aprendizes da Natura. A TAC já vem realizando esse processo de recrutamento e seleção junto com a Natura desde 2018 e a gente vai falar especificamente do processo que foi realizado em 2019. Lulu, conta pra gente um pouquinho os desafios que você tinha no programa de 2019, por favor. Bom, os desafios que a gente tinha basicamente quatro principais desafios. O primeiro é volume, né? Então, a gente tem um programa bem robusto, até pelo tamanho da companhia, são 121 vagas que a gente trabalha com vocês, né? Então, a gente tinha um desafio de volume, de como trabalhar todas essas vagas de uma forma digital. O segundo, localidade. Então, a gente tem um processo distribuído aí entre São Paulo, interior e Pará. Então, são quatro sites: NASP, Cajamar, NASP é São Paulo, Cajamar, Itupeva e também Benevides. Outro Uhum. desafio que a gente tem é uma responsabilidade social com a nossa área de sustentabilidade, né, que é o empoderamento das comunidades do entorno. E o programa de aprendiz, ele vem para poder realmente dar oportunidade para jovens que residem no entorno desses sites que eu acabei de comentar. Então, é um desafio bem grande, né? E o outro, que foi a novidade desse ano, a gente conseguir trazer jovens que estejam em situação de vulnerabilidade social, que aí tem muito mais a ver com a nossa estratégia de diversidade e também de sustentabilidade, né? Quando a gente fala de educação, enfim. Então, esses eram os principais desafios que a gente tinha aí para o processo de 2019. Fantástico. E como que foi a questão, para começar aqui, da atração de candidatos, né? Como que você compartilharia aí um pouquinho da nossa estratégia, das peças de comunicação? Eu acho que foi um golaço aí que a gente teve na nossa comunicação. A gente contou com a nossa área especialista, né? Então, a gente colocou dentro do circuito a área de marca empregadora, e aí foi uma conversa direta de área de marca empregadora aqui da Natura com a área de comunicação de vocês. Então, foi uma conversa bem técnica, bem profissional, bem especializada. A gente conseguiu trazer mais repertório, uma comunicação mais assertiva, mais leve, e principalmente representatividade, né, para as nossas peças. Então, a gente conseguiu trazer os jovens aprendizes que estavam já dentro da Natura, que representavam esse grupo que a gente estava querendo atingir, né? Então, foram peças aí muito bacanas em todos os sentidos aí, que me deixou muito feliz aí. Acho que foi grande percussor dos resultados que a gente conseguiu atingir. Legal, vamos aproveitar então e mostrar o vídeo que acho que representa bem essa campanha para todo mundo que está assistindo. Vamos lá. Diz aí, o que faz você querer crescer? Ser independente. Fazer a diferença. A Natura acredita que a beleza está nas diferenças. E por isso o programa Jovem Aprendiz é para todos. Você jovem tem entre 16 a 22 anos, cursando ou concluiu o ensino médio, o técnico, então essa vaga é para você. Participar do processo seletivo é moleza. Se liga só. Acesse o link dessa publicação, entre no app TAC e faça os testes para a Natura te conhecer melhor. Muito bem, lindo vídeo. Lulu, conta pra gente agora um pouquinho sobre o processo de triagem e seleção, né? Como é que vocês utilizaram as ferramentas do TAC para chegar nas pessoas que realmente estavam dentro desse perfil que vocês estavam buscando? A gente já utiliza, né, o TAC, como você comentou, desde 2018, e a questão de geolocalização é uma coisa que nos ajuda demais, principalmente por esse objetivo que a gente tem de trazer jovens do entorno. Então, a gente já utiliza a geolocalização, a gente continuou utilizando esse ano.
é uma ferramenta muito bacana, traz muita precisão, a gente consegue decidir como que a gente quer definir o entorno, se é por quilometragem, se é por cidades, enfim, tem várias formas de definição desse entorno, né? E aí a gente teve uma trilha com testes de português, testes de lógica, redação e também toda a gamificação que traz para a gente um extrato comportamental dos candidatos, isso é muito bacana, né? E aí, algo inovador nesse ano, a gente trabalhou com o perfil ideal, principalmente porque a gente tinha esse objetivo de contratação de jovens que estivessem em situação de vulnerabilidade social. Então, algumas perguntas eram essenciais para que lá no final do processo, depois que a gente já tivesse as nossas contratações, a gente conseguisse entender se a gente chegou e atingiu esse público, né? Então, foram perguntas sociais que a gente conseguiu implementar dentro do processo, sempre deixando uma das respostas que era não me sinto confortável em abrir essa informação, justamente pensando na experiência do candidato, porque não era algo eliminatório, e sim para a gente conseguir mensurar e entender o público que a gente estava conversando. Então, o perfil ideal é bem bacana, você consegue também customizar, colocar as perguntas que você entende que são relevantes para o processo, colocar peso nessas perguntas. Então, foi algo bem bacana e rápido, né? Então, eu desenhei o perfil ideal junto com vocês, fui até a EATAC, e foi muito bacana, assim, e a gente teve um resultado bem assertivo. Muito legal. Realmente, o perfil ideal é uma ferramenta muito legal porque a gente pode atribuir pesos para os diferentes critérios, sejam dos testes que a gente aplicou, né, que o Lulu comentou, mas também essas perguntas complementares. Eu posso dar peso para uma determinada resposta sem necessariamente eliminar o candidato, né? Então, isso permite que a gente ranqueie esses candidatos de acordo com o nível de afinidade com esse perfil ideal. É realmente uma ferramenta que fez muita diferença para esse processo. E bom, vamos falar do que mais interessa. Como é que foram os resultados, Lulu? O que você pode contar para a gente aí? Eu acho que a gente conseguiu atingir os resultados em todos aqueles desafios que eu citei no começo. Acho que os resultados foram proporcionais. Aí, quando a gente fala em volume, né, a gente tinha 121 vagas, mas a gente teve mais de 11 mil inscritos. Então, foi um número bem bacana, distribuídos aí nesses sites, então, que conseguiu nos dar insumo para chegar em jovens bem potenciais e foi um resultado bacana. Quando a gente olha do ponto de vista de geolocalização, né, que a gente tinha também o desafio ali de entorno, a gente conseguiu contratar 45% das pessoas vindo das comunidades do entorno, seja de Benevides, seja de Cajamar, seja do NASP, né? Em 2018 a gente tinha conseguido 44%, então a gente conseguiu pelo menos manter. E o outro desafio que era de vulnerabilidade, né? A gente teve o perfil ideal nos ajudando a mensurar esses contratados e entender. E a gente conseguiu chegar no número de 50% dos jovens, eles estão ou estavam em situação de vulnerabilidade social no momento da contratação, tá? Para vocês entenderem um pouquinho rapidamente dessa conta de vulnerabilidade social, renda familiar dividida pelo número de pessoas que residem na mesma casa, e o resultado disso tem que dar metade de um salário mínimo, tá? Então, essa é a conta. Quando a gente fez essas perguntas, a gente conseguiu chegar nessa equação, a gente conseguiu mensurar e 50% dos jovens desses 121 estavam em situação de vulnerabilidade social. Então, acho que a gente conseguiu fechar os 4 objetivos, né? De volume, de localidade, então a gente fechou as vagas em todas as localidades, de público do entorno e de vulnerabilidade social. A gente não tinha uma meta, mas a gente precisava medir. E 50% a gente considerou que foi um número bem bacana, que agora sim a gente consegue estipular metas e alçar voos maiores aí. Sim, e eu acho que é interessante também mesmo essa questão do entorno, manter esse, né, crescer 1%, né, praticamente mantivemos, mas adicionando esse elemento da vulnerabilidade social, né? Porque tem situações ali no NASP, que é em São Paulo, etc., que não necessariamente você tem um público do entorno em vulnerabilidade social, né? Então, acho que a combinação desses dois fatores foi realmente um grande resultado. E acho que outro grande resultado é a satisfação, né, dos candidatos com esse processo. A gente atingiu uma nota de 80% no NPS. Para quem não conhece, o NPS é uma nota que vai de menos 100 a mais 100, e ela é composta a partir daquela pergunta, né? O quanto você recomendaria
esse processo seletivo, no caso, para um amigo. E ele dá uma nota de 1 a 10, tem toda uma conta, busquem no Google, mas no fim das contas é o seguinte, 76% para cima é considerado zona de excelência. E a gente teve essa zona de excelência aqui, 80% de satisfação dos candidatos, né? Acho que isso é super importante porque quando a gente fala de 11, 12 mil candidatos participando, a maioria esmagadora dessas pessoas não vão ser contratadas. Então, realmente proporcionar um processo que permita o crescimento, que realmente dê retorno, né? A gente dá retorno em absolutamente todas as etapas, o cara recebe, né, a redação dele corrigida, tem todo um cuidado que eu acho que fortalece esses jovens para uma próxima oportunidade, né? E não mina a confiança deles e, de repente, a gente está gerando um impacto social negativo ao invés de um impacto social positivo, que é o nosso grande objetivo. Total, Rei. Para a gente isso é super importante, super importante. A gente trabalha em todos os processos seletivos. Um dos nossos direcionadores é a experiência do candidato, né? Então, esses números para a gente faz todo sentido e é muito importante, porque é exatamente o que você falou, não adianta a gente atingir um bom resultado em relação ao impacto social para 121 pessoas, sendo que quase mais de 11 mil pessoas saíram com um sentimento ruim do processo, né? Então, quando a gente fala de impacto positivo, é de fato impacto positivo em todo mundo que tem um ponto de contato com a natura. Então, a gente se preocupa muito com isso. E aí, esse resultado, ele corrobora um pouco disso, né? Então, a gente conseguiu pensar numa trilha de processo que as pessoas se sentissem à vontade, que realmente impactasse positivamente, não só as pessoas contratadas. Porque, como você falou, é um percentual muito pequeno de todo mundo que tem contato com a natura dentro desse processo. Então, isso é bem importante para a gente. Maravilhoso. Lulu, super obrigado por compartilhar um pouquinho dessas percepções com a gente, com quem estiver assistindo. Espero que a gente siga com essa parceria em 2020 e mando um abraço para você e para todos na Natura. Eu que agradeço, Rê. Muito obrigado aí pela oportunidade e um grande abraço aí para todo mundo que estiver assistindo. Até já.